Esse trabalho visou demonstrar a utilização dos modelos preditivos na avaliação clínica de cães infectados por leishmaniose visceral canina. No caso, os animais foram diagnosticados positivos pela Unidade de Vigilância e Zoonoses do Distrito Federal. Para entender a doença, é preciso falarmos um pouco sobre o ciclo dela, que envolve um vetor, no caso o Lutzomia longipalpis, conhecido como mosquito palha, que abriga a forma promastigota do protozoário Leishmania infanto, enquanto o cão vai abrigar a forma amastigota sem flagelo. De acordo com o informe epidemiológico da Organização Pan-Americana de Saúde, em 2020, 97% dos casos notificados de leishmaniose visceral nas Américas foi feito pelo Brasil, cerca de 1.930 casos. Houve uma variação com redução, conforme observado no gráfico, que pode ter sido consequência da pandemia de Covid-19 ou ainda por uma tendência cíclica da doença. O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a aplicabilidade de modelos preditivos, contrastando com achados clínicos e exames complementares nestes cães diagnosticados com leishmaniose visceral pela Unidade de Vigilância de Zoonoses do Distrito Federal. O diagnóstico é uma das etapas mais instigantes dos profissionais de medicina veterinária, devido à quantidade sintomatológica presente nos animais. Nos sinais clínicos, nós podemos avaliar a perda de apetite com apatia, um emagrecimento ou caquexia ainda, a perda de pelos, conhecida como alopecia, a descamação da pele, úlceras, blefarite, que é a inflamação das pálpebras, hiperkeratose, atrofia muscular, vasculites, uveites, a esplenomegalia, que é o aumento do baço do animal, e a onicogrifose. Já no hemograma, o que nós iremos encontrar é uma anemia normocítica normocrômica, identificando também hiperproteinemia, trombocitopenia, linfopenia ou leucocitose. Já no bioquímico, nós podemos identificar um aumento nas proteínas séricas, da globulina também, e uma diminuição da albumina, havendo também uma redução da proporção albumina-globulina. No caso do diagnóstico efetuado pela Unidade de Vigilância do Distrito Federal, os testes utilizados são o teste de triagem imunocromatográfico Dual Path Platform, conhecido como DPP, e o confirmatório é o imunoenzimático ELISA. Outros testes mais específicos são os testes de imunocitoquímica e citológico. Há ainda os testes moleculares, como o PCR, o de reação em cadeia em polimerase. Porém, esses testes são considerados de alto. Este é um modelo diagnóstico que foi identificado como o mais utilizado atualmente. Eis aqui uma lâmina de teste citológico, onde são observadas as formas amastigotas, de Leishmania infanto e macrófagos. Vamos à identificação do que é um modelo preditivo. O modelo preditivo é um exame baseado em scores, onde determinado ponto de corte é selecionado por pontuações dadas a cada sinal clínico, ou nós trabalhamos com dois modelos aqui no nosso trabalho, o modelo clínico laboratorial de Lima Júnior, de 2012, e o modelo clínico de Gouveia, de 2011. O modelo clínico de Gouveia trabalha com um ponto de corte de 8 pontos somatórios, dando pontuações conforme verificados abaixo. No caso do modelo clínico laboratorial de Lima Júnior, foram utilizados esses sinais clínicos. Esses foram os resultados que nós obtivemos. A especialização da garra demonstra certa complexidade estrutural, pois é constituída da queratinização em material córneo, evoluindo diretamente da derme e epiderme. No caso do sinal clínico onicogrifose, ele tem prevalência de 40 a 63,1% nos animais sintomáticos. O que seria a onicogrifose? Seria definida como crescimento exagerado da unha, ou seja, acima da normalidade de 1,9 mm por semana, e também acentuação na sua curvatura. Foi observada também a presença de infiltrado inflamatório nas células mononucleares da região de crescimento das unhas. Região de crescimento da unha, responsável pelo crescimento da unha, que é essa região de matriz unguial, seja ela dorsal. Outro fator observado é a deposição de imunocomplexos em vasos sanguíneos. Os resultados também identificaram, vinculados à onicogrifose, algumas alterações. Alterações no ferro são vinculadas à sua deficiência, não necessariamente por sua concentração, mas pela disponibilização, por exemplo, em casos de anemia, e pelo sequestro, que é comum em processos inflamatórios crônicos. Já no cálcio, a sua elevação se deve à possibilidade de doença renal crônica. Essa situação se dá pela deposição de imunocomplexos, que pode gerar também para um hiperparatireoidismo secundário.
Aqui nós podemos observar tudo aquilo que dissemos sobre a onicoglifose.